Então o título da palavra de hoje, o que está escrito aí? Não existe ninguém melhor do que... Vamos ler junto todo mundo em voz alta. Não existe ninguém melhor do que... Aleluia, você crê nisso? No final da Copa do Mundo, quem foi eleito o craque da Copa? Quem lembra? Tá ali, Luka Modric. Quem gosta de futebol sabe, né? Quem foi o melhor do mundo em 2017 pela FIFA? Cristiano Ronaldo. Aqueles dois ali embaixo, não me pergunto o nome. Foram quem ganharam os Oscars agora em 2018. Até anotei aqui o nome do fulano e da fulana, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele é o Francis McDormand, tu vê, né, cara? Tô ficando velho. Esses artistas novos eu não conheço nenhum. E ela é a Francis McDormand e ele é o Gary Oldman, tá? Tem um outro cara que eu botei aqui que se considera o melhor do mundo e ele disse a seguinte frase. Vocês conhecem esse cara aí? Esse aí é o famoso LeBron James. E o cara é bom. O cara é bom. Ele é bom mesmo. Ele disse assim: eu me sinto confiante porque eu sou o melhor jogador do mundo. Mal, Diego. Garoto. Caleb é que gosta do LeBron, por isso que eu botei o LeBron James para ele curtir. Mas ele nem veio no culto. Queria ler com vocês alguns textos bíblicos, depois eu quero usar a imaginação para falar sobre Jesus ser melhor do que qualquer um desses. Amém? Vamos lá. Leiam comigo Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado. O que é descobriram um eirado? Acharam um eirado? Tiraram as telhas, tá? Descobriram um eirado. Agora que falou em descobrir o eirado, me veio... Eu não quero pregar em cima daquilo que o Vlad falou, mas o Vlad falou assim: eu pensei na minha casa, que tem um monte de janela, e aí Deus abre as janelas e abençoa, né? Mas tu vê como as pessoas estão lendo a Bíblia, cada um pode pegar algo, né? Eu já pensei assim, não, Deus disse que Ele vai abrir as janelas porque janela só se abre por dentro. Se Ele dissesse, vou abrir as portas, eu poderia deixar por fora e querer abrir as portas, mas janela só se abre por dentro, e se Ele quisesse te abençoar, só Ele pode. Essa é a minha maneira de ver. A do lado é de que existe um monte de janela. Então, se vocês unirem as duas, fica melhor ainda. Número 1, só Deus pode abrir as janelas e existe um monte de janela para te abençoar. Amém? Mas deixa eu voltar aqui. Descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, ficavam arrazoando, usando a razão do coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: o que eles disseram? Jamais vimos coisa assim. Agora nós vamos pular
para Marcos capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, ou seja, mandaram embora todo aquele povo, Jesus tinha multiplicado o pão, e todos tinham se alimentado, eles precisavam mandar aquele povo embora. Então eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, ou seja, que o barco estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, o barco enchendo d'água, e Jesus estava... O que ele estava fazendo? Dormindo sobre o travesseiro. Não sei onde é que ele achou um travesseiro naquele barco, mas ele achou. Ui, fez o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar, o que está escrito ali? Lhe obedecem. E agora nós vamos ler só mais um texto, depois eu vou falar. João capítulo 7. Eu vou ler do 31 ao 32, depois do 45 ao 46. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, quando vier o Messias, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para fazer o quê? O prenderem. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? E aí no versículo 46 diz assim: responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Eu estou aqui para dizer para vocês que em Marcos capítulo 2, eles usaram as seguintes palavras: jamais vimos coisa assim. Em Marcos capítulo 4, eles disseram o quê? Quem é este que até o vento e o mar, o que está escrito? Lhe obedecem. E em João capítulo 7, os guardas que deveriam ter prendido a Jesus disseram o quê? Jamais alguém falou como este homem. Em todas essas três ocasiões, no fundo, eles estavam dizendo: não existe ninguém melhor do que Jesus. Diga comigo: não existe ninguém melhor do que Jesus. Então nessa noite eu quero tentar pregar para vocês essa palavra de que realmente não existe ninguém melhor do que Jesus. Não existe Cristiano Ronaldo, não existe Messi, não existe LeBron James, não existe Air Jordan, não existe ninguém melhor do que ele. Não importa se foram eleitos pelos homens, como é que fizeram para separar agora no final da Copa do Mundo, se fizeram ali um colegiado de pessoas para eleger o croata Modric, para que ele fosse considerado o melhor da Copa do Mundo, né? Não importa. Eu quero falar sobre Jesus Cristo, que é Rei dos Reis. Eu quero falar de um rei que se fez servo. Eu quero falar de um Deus que se fez homem. Eu quero propor a vocês e explicar para vocês por que eu considero que não existe ninguém melhor do que Jesus. Então, olhando para o meu relógio, eu tenho 30 minutos e nessa noite eu quero te pedir que tu use da tua imaginação para viajar na maionese comigo. Amém? Assim como se reuniu uma espécie de colegiado, uma espécie de tribunal
para decidir qual que é o melhor jogador de basquete do mundo, qual é que é o melhor ator do mundo para ganhar o Oscar, quem é que é o melhor jogador de futebol do mundo. Nós vamos sentar agora vocês como se fosse nas arquibancadas para assistir um outro tribunal. E esse tribunal ele está sendo realizado nos céus. Tudo está pronto para começar. O juiz desse tribunal é Deus o Pai. Diga, Deus Pai é o juiz. Amém? Ele é que vai julgar no final. A justiça é a advogada de acusação. Essa advogada quer que a coisa seja justa. A misericórdia, para vocês viajar comigo na maionese, viaje, é a advogada de defesa. Ok? A misericórdia quer defender. Diga comigo, a misericórdia quer defender. E quem está sendo julgado para saber se ele é ou não é o melhor que existe no mundo é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é responsável por esse tribunal. E existem 12 jurados. Eu coloquei aqui a lista para não esquecer. O primeiro, quem é escrito ali? O amor. Segundo, esperança. Olha o número. Terceiro, paz. 4, longanimidade. 5, verdade. 6, bondade. 7, fidelidade. 8, 9, 10, santificação. 11, redenção. E 12, salvação. Esse é o júri de faz de conta da minha cabeça aqui, ok? E a razão de todo esse julgamento é determinar se realmente não existe ninguém melhor do que Jesus. E agora nós vamos ouvir as testemunhas sobre esse caso. Testemunhas vão ser chamadas para depor. E a primeira testemunha a ser chamada para depor se chama a lei da natureza. Diga, a lei da natureza. Pastor, por que tu faz a gente repetir? Para saber se vocês estão dormindo ou não. Diga comigo, a lei da natureza. Então é feito aquele juramento que acontece em todo o tribunal. A advogada de defesa, misericórdia, diz assim: você jura falar a verdade, somente a verdade e nada além da verdade? E a lei da natureza responde: juro. Então, a advogada de defesa começa e diz o seguinte: a senhora pode declarar o seu nome ao júri? E ela responde: meu nome é a lei da natureza. E a misericórdia continua e pergunta para a lei da natureza: qual que é a sua função? Ela responde: eu cuido da ordem de todas as coisas naturais. Eu sou aquela que me certifico de que todas as coisas estão de acordo com a lei natural. É o meu trabalho fazer com que as 4 estações compareçam todos os anos: outono, inverno, primavera e verão. Eu me certifico que as flores brotam, que as chuvas venham, que o vento sopre, que o sol brilhe. E é por minha causa que existe uma vaca marrom que come grama verde, produz leite branco e dá manteiga amarela. Gostaram? Tudo isso acontece pela lei da natureza. A advogada de defesa diz: bem, essas coisas são boas qualidades que a senhora tem, mas me diga algumas mais das suas leis. E ela começa: bom, eu tenho a lei da gravidade. Tudo que sobe precisa descer. Eu me certifico que os planetas dessa galáxia fiquem girando em torno do Sol num ciclo de 360 graus e nenhum planeta se choca contra o outro. Então o advogado de defesa pergunta: a senhora tem alguma lei no que diz respeito à reprodução da espécie humana? Com certeza, respondeu a lei da natureza. Antes do homem poder se reproduzir, é necessário haver a união entre um homem e uma mulher. Essa é chamada a lei da reprodução. É necessário que tenha cromossomos masculinos e cromossomos femininos para que possa nascer um outro ser humano. E a advogada continua: já aconteceu alguma vez em que essa lei da reprodução foi violada? Não! Nunca, diz a lei da natureza. E a advogada diz o seguinte: a senhora sabe muito bem
Não, a lei da natureza diz, a senhora sabe muito bem que é necessário cromossomos de um homem e de uma mulher para trazer ao mundo uma criança. A misericórdia diz, por favor, lembre-se, dona lei da natureza, que a senhora está depondo sob juramento. Nunca aconteceu dessa lei ser quebrada? Não, disse ela. Não existe como quebrar essa lei. A senhora tem certeza? Porque mentir em uma corte como essa é algo muito sério. Então a lei da natureza se lembrou e disse, é verdade. Aconteceu uma vez. Primeiro Deus criou o homem e a mulher por conta própria, sem essa necessidade da reprodução. Depois ele passou a lei da reprodução para mim. Só que quando o homem e a mulher pecaram, Deus desenvolveu um plano de trazer um homem até a terra sem nascer através da lei da natureza, sem precisar de um homem e de uma mulher. Justamente para que esse homem que viesse a nascer, não nascesse com o pecado de Adão. Para que esse homem pudesse morrer pelos pecados de todos os homens, Deus teve que quebrar essa lei da reprodução humana. E foi a única maneira que Deus teve. Jesus teria que nascer sem pecado. Ele tinha que vir do Espírito Santo de Deus. Era necessário que o Espírito Santo pegasse os cromossomos, digamos assim, do Pai Celestial e juntasse aos cromossomos de Maria. E 9 meses depois, aleluia, nascia o Salvador. No tempo certo, no cronômetro, na plenitude do tempo, nasceria uma criança numa manjedoura e essa criança nasceria sem o pecado de Adão. Isso está lá em Gálatas, capítulo 4. Diz assim, vindo porém o quê? A plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Foi nesse caso único que a lei da reprodução foi quebrada, disse a lei da natureza. Então a advogada de defesa, a dona Misericórdia, disse o seguinte, eu tenho uma última pergunta para a senhora, dona lei da natureza. Qual é a sua definição desse homem que está sentado no banco de réus? Qual que é a sua definição a respeito de Jesus Cristo? E a lei da natureza respondeu, não existe ninguém melhor do que Jesus. Então o juiz perguntou, qual que é a próxima testemunha, porque o tempo está passando. Se dirigiu à próxima testemunha e a advogada perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Tempo. E o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, todas aquelas coisas que eu falei antes? Juro. Qual que é a sua função, senhor Tempo? Ele respondeu assim, eu sou o tic-tac do universo. Diga tic-tac. Eu gosto disso. Eu comecei, diz o Tempo, eu comecei quando Deus disse no princípio. Foi ali que eu comecei. O meu primeiro tique foi quando Deus disse no princípio. Ali eu comecei a funcionar. Quando Deus disse isso, eu dei o meu primeiro tique e eu venho fazendo isso, controlando o minuto, eu marquei a primeira hora, eu marquei as primeiras 24 horas e até hoje eu venho fazendo isso. Lá em Gênesis diz assim, leia comigo, capítulo 1. No princípio, diga no princípio. É aí que começou a linha do tempo. Deus já existia antes? Sim. Já existia eternidade antes? Sim. Deus já tinha criado outros seres celestiais antes? Sim. Mas a linha do tempo começou aqui em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No versículo 13 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e houve então o primeiro dia. E aí o tempo disse assim: e eu estava lá, quando Deus criou o dia e a noite. Eu estava lá quando Deus disse haja luz, e desde então, no segundo, no terceiro, no quarto dia, eu estava lá testemunhando toda a criação de Deus. Então, advogada, a misericórdia, já perguntou de cara: Senhor Tempo, o senhor já precisou se deparar e tratar com esse que está sentado aqui no banco de réus? O senhor já precisou se deparar e tratar com Jesus Cristo de Nazaré? E o Tempo respondeu: já tive sim. E tudo que a lei da natureza falou antes de mim é verdade. Ele nasceu contrário a todas as leis. Ele nasceu na pobreza, sem lugar para reclinar a cabeça. Na sua adolescência, ele confundiu os mestres da lei. Quando homem, ele quebrou várias leis da natureza. Ele transformou a água em vinho, ele curou os enfermos, ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou os mortos. Ele me confundiu, disse o Tempo. Eu que sou responsável pelo tempo. Porque ele era o infinito que se tornou em um bebê. O infinito virou uma criança infantil no colo da mãe. Lá em Miqueias, capítulo 5, diz assim: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E aí o que diz depois? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, antes da linha do tempo. Esse cara que vai nascer em Belém de Judá já existia desde os dias da eternidade. E o Senhor Tempo continua falando. É incrível, porque antes da minha existência, antes do tempo, ele já se inclinava no peito do seu pai, sem nem ter uma mãe. Depois, quando ele nasceu na linha do tempo, quando ele nasceu nesse mundo, ele deitou no colo da mãe, em Belém da Judéia, mas o seu pai não estava ali fisicamente. Quando ele nasceu, ele já era mais velho que a sua mãe e tinha a mesma idade do seu pai. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele é o ancião de dias, aquele que tem mais dias. Daniel capítulo 7 diz o seguinte, versículo 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, diga ancião de dias. Vocês estão vendo que está com letra maiúscula, está se referindo a Deus, é aquele que tem mais dias do que qualquer um pode ter. Ele não foi criado por ninguém, não teve ninguém antes dele. Ele é o ancião de dias, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então o advogado de defesa continuou perguntando ao Senhor Tempo: Senhor Tempo, esse Jesus fez algo diretamente que afetou o Senhor? E o Tempo responde: claro que sim. Antes desse cara aparecer eu era completo. Depois que ele apareceu eu fui dividido em dois. Agora eu sou o Tempo antes dele e depois dele. Toda vez que alguém escreve um documento e coloca a data, está lembrando disso. Antes de Cristo ou 2018, depois de Cristo. Eu fui dividido no meio.
Toda vez que alguém escreve um cheque, mesmo sem saber, eles estão declarando que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Então a misericórdia, que é a nossa advogada de defesa, faz a sua última pergunta ao tempo. Senhor Tempo, como é que o Senhor descreve esse Jesus? E o Tempo responde assim: bem, de tudo que eu vi desde o início dos tempos, não existe, diga comigo, ninguém melhor. De novo, não existe ninguém melhor do que Jesus. E aí o juiz chama a próxima testemunha, e a testemunha se apresenta, e a advogada pergunta logo de cara: qual é o seu nome? Adivinha? Meu nome é Morte. E a advogada pergunta a Morte: Dona Morte, a senhora jura falar a verdade? A verdade? Juro. Qual que é a sua função, Dona Morte? Eu vim para matar o homem desde o momento em que o pecado entrou no mundo. O homem nasce e eu já estou atrás dele. E eu não gosto da sua companhia, Dona Misericórdia. Misericórdia é advogada de defesa. A Morte é: eu não gosto da sua companhia quando eu estou atrás deles. E quando eu consigo colocar o meu ferrão, quando eu consigo colocar o meu aguilhão, eu acabo com o homem. E não importa por quanto tempo o homem fuja de mim, cedo ou tarde eu pego ele. Vira a pessoa que está do teu lado e diz assim: cedo ou tarde a Morte disse que te pega. E a Morte continua. A Morte continua. Ela diz assim: teve um homem chamado Metusalém. Ele fugiu de mim por mais de 900 anos. Para ser exata, 969 anos ele conseguiu fugir, mas eu o peguei. Leia comigo Gênesis capítulo 5. Todos os dias de Metusalém foram 960 e depois o que aconteceu com ele? Morreu. E a Morte diz assim: e eu estou aqui testemunhando, aqui, nunca ninguém escapou de mim e nunca ninguém vai escapar da morte. A advogada de defesa então pergunta: Dona Morte, a senhora tem certeza? Tem certeza? Nunca ninguém escapou? Tenho sim, nunca ninguém escapou. Bom, na verdade teve um tal de sujeito chamado Enoque que andava com Deus. E quando eu estava para ir pegar ele, Deus o levou. Mas esse não me enfrentou. Esse fugiu de mim. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Em Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé, Enoque foi o quê? Arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E a morte continua. Teve também um outro cara, um tal de Elias. Quando eu estava pronta para enfiar meu ferrão, meu aguilhão, eu pisquei e desceu uma carruagem de fogo. Alguns dizem que era um redemoinho e levou Elias. Estes foram os únicos que escaparam de mim, mas não me venceram, não me enfrentaram, eles fugiram de mim. Lá em 2 Reis conta a história de Elias. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 11. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, está escrito redemoinho aí? Aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Mas como eu disse, continua a Dona Morte,
Só estes dois, e nenhum deles me enfrentou. Os dois fugiram. Eles saíram da linha do tempo e entraram na eternidade sem ter que me enfrentar. Então a nossa advogada de defesa, Misericórdia, muito querida, pergunta: Dona Morte, a senhora por acaso conhece esse que está sentado aqui, chamado Jesus? E a Morte responde: eu estava com medo que a senhora fosse me perguntar isso. E a Dona Misericórdia continuou: Dona Morte, a senhora já teve que enfrentar ele ou ele também fugiu? Não. Esse não fugiu. Primeiro eu tentei matar ele, ainda criança em Belém, quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças que tinham menos de 2 anos. Seus pais fugiram com ele. Depois ele estava dormindo num barco e eu armei uma tempestade para matá-lo. Mas seus discípulos o acordaram e ele acalmou a tempestade. Era uma ordem com uma voz como eu nunca havia escutado antes. O vento parou, a tempestade parou, as ondas pararam. Então eu também tive que parar. A Misericórdia então perguntou: teve alguma outra ocasião? E a Dona Morte respondeu: teve sim. Eu fui enviada a um local chamado Calvário. E quando eu cheguei lá, eu quase não acreditei no que eu vi, porque eu olhei e percebi que o meu trabalho estava quase pronto. Quem olhava para ele só via sangue. Ele foi espancado e foi pregado numa cruz antes mesmo que eu, a Morte, chegasse para fazer o serviço final. Ele estava tão desfigurado que eu acho que nem a mãe dele o reconheceria. Ele estava com uma coroa de espinhos na cabeça, pregos nas mãos e nos pés. E quando ele estava pendurado na cruz, e eu fui colocar o meu aguilhão, pela primeira vez me aconteceu algo. Eu só pude colocar o meu ferrão, o ferrão da morte, quando ele permitiu. Quando ele disse: agora sim, agora tu pode, agora está consumado. Antes, eu fiquei paralisada. Eu não consegui enfiar meu aguilhão. Isso nunca tinha me acontecido antes. Nunca ninguém me obrigou a esperar. Mas eu tive que esperar até ele dizer que eu podia. E quando ele disse: está consumado, eu coloquei o ferrão nele e ele morreu. O problema é que por 3 dias ele lutou comigo. Então a advogada, a Misericórdia, perguntou: o que aconteceu nessa luta de 3 dias? A Morte respondeu: não me pergunte isso. Eu não quero falar sobre isso. A advogada falou: você precisa falar. Você está sob juramento. Diga ao tribunal o que aconteceu. Então a Morte falou: o meu ferrão estava nele. Mas de alguma maneira, domingo, pela manhã, ele havia vencido o meu aguilhão. O meu ferrão já não estava mais sobre ele. Ele me venceu. Ele venceu a morte. Lá em 1 Coríntios diz assim: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de quê? De imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E a morte continuou: é por isso que eu estou diferente hoje. Eu não sou mais quem eu era. Antigamente todos tinham medo, tinham pavor de mim, mas agora, desde que ele me derrotou, eu não sou a mesma. As pessoas que confiam nele não têm mais medo de mim. Às vezes eu venho buscar um crente, eles estão me esperando com um sorriso no rosto. Parece que eles nem me enxergam.
e começo a falar: o pai veio me buscar para casa. Nunca mais foi a mesma. Lá em Hebreus capítulo 2, diz assim: visto pois, versículos 14 e 15, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a advogada de defesa, a Dona Misericórdia, diz o seguinte: eu tenho minha última pergunta. Como a senhora descreve esse Jesus? E a morte responde, vocês vão dizer: não existe ninguém melhor do que Jesus. E Deus Pai chama a última testemunha e ela se apresenta. A advogada pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Sepultura. Sepultura? Qual que é a sua função? A minha função é manter cativo todos aqueles que a Dona Morte me envia. E eu tenho mantido muitos cativos, porque da sepultura ninguém escapa. Não importa quem seja, pode ser um rei, pode ser um mendigo, pode ser uma criança, pode ser um idoso. Se a Dona Morte me envia, eu seguro, eles não conseguem fugir. A advogada então pergunta: não existiu nenhuma ocasião em que alguém conseguiu sair da sepultura? Aconteceu algumas, como Lázaro, mas a morte mandou de volta e eu segurei. A advogada insiste: nunca teve nenhum que a morte não conseguiu mandar de volta? Bem, teve uma vez que a morte me trouxe Jesus. E quando a morte me trouxe Jesus, eu devia ter desconfiado. Eu nunca tinha visto a morte tão morta. Eu nunca tinha visto a morte tão malecha da vida. Se é que morte tem vida, né? Eu lembro da morte falando comigo: sepultura, faça o melhor possível. Segura esse, porque esse vai dar trabalho. Mas eu tive que chamar a morte para me ajudar, e a luta foi por 3 dias, como ela falou, e mesmo assim não consegui segurar Jesus na sepultura. O nosso erro foi querer prender a rocha eterna com uma rocha que ele mesmo criou. Lá em Isaías, a Bíblia diz o seguinte para mim e para ti, capítulo 26, versículo 4: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus escapou das minhas mãos. Eu, a sepultura, nunca havia perdido ninguém. Então a advogada de defesa, a Dona Misericórdia, faz a nossa última pergunta: Dona Sepultura, como a senhora descreve a Jesus? Não existe ninguém melhor do que Jesus. Eu quero encerrar essa noite declarando a todos que estão aqui: não tem ninguém. Não tem melhor da Copa, não tem melhor da FIFA, não tem melhor de nada. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Se eu te chamar aqui na frente, aqui no púlpito, tu vai poder dar um testemunho. E se tu for verdadeiro, se for falar somente a verdade, nada mais além do que a verdade, tu vai ter que admitir isso. Alguns aqui, assim como eu, vieram de um mundo de drogas, talvez de prostituição, talvez de roubalheira, talvez de mentira. E ele, Jesus, porque ele é o melhor que existe, me libertou, me curou, me transformou, te libertou, te curou, te transformou. Mas eu quero te dizer uma coisa antes de encerrar essa noite. Cada um de vocês, se
Se vocês forem admitir a verdade, vocês vão ter que dizer: Ele é o melhor que já existiu e não existirá nenhum melhor do que Ele. Se a advogada de defesa me chamasse aqui agora e mandasse eu declarar meu nome, eu diria: meu nome é Samir. E se ela me perguntasse: Samir, quando você nasceu? Eu teria que perguntar para ela: qual dos dois nascimentos? Porque eu nasci 2 vezes. Teve uma vez que eu nasci e a minha mãe me contou como foi. Mas com 27 anos de idade, eu nasci e eu contei para minha mãe como que eu nasci. Eu nasci de Jesus Cristo. Eu nasci de novo. Eu contei para minha mãe e hoje a minha mãe aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se a advogada me perguntasse: Senhor Samir, como o senhor descreve Jesus? A minha resposta seria: Ele é o melhor que já existiu. Ele me deu a vida eterna. Todas as criaturas, quando eu falo todas as criaturas, a Bíblia diz todos os seres viventes, vão ter que declarar um dia. Todo ser que respira vai ter que declarar que Ele é Senhor. Pastor, e lá no céu, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro tu vai ter que descobrir se tu vai entrar no céu. E mesmo que tu não entre, a Bíblia diz que toda língua, todo joelho vai ter que antes se dobrar e confessar que Ele é o melhor que já existiu. O presidente da República pode ser quem seja, se ele adora a ídolos, se ele adora a demônios, se ele adora a sei lá quem for, vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. A faxineira vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. O bancário vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas preste atenção, o crente tem a chance de confessar hoje, mas o incrédulo vai ter que confessar um dia, mesmo que seja forçado. Ele vai ter que dobrar o joelho e vai ter que dizer: não existe ninguém melhor do que Jesus. E a pergunta que eu tenho para ti antes de encerrar essa noite é: no dia que tu confessar, tu vai confessar porque tu está sendo obrigado a falar? Ou porque tu decidiu falar enquanto tu é livre, enquanto tu está em vida, por livre e espontânea vontade? Você vai querer ser salvo? Ou você já está salvo? Você vai declarar que Jesus é o melhor porque está sendo obrigado? Ou porque o teu coração te leva a isso?